Jó capítulo 21. Então respondeu Jó e disse: Ouve atentamente as minhas razões, e isto me sirva de consolação. Suportai-me e eu falarei. Então, havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem? Porém, ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim, pasmai e ponde a mão sobre a boca. Porque, quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror? Porque razão vive os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles diante dos seus olhos, e os seus renovos vêm diante de si. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som dos órgãos. Na prosperidade gastam seus dias, e num momento descem à sepultura. Todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que nós o servamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhes sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores? Porque são como a palha diante do vento e como os ciscos levados pelo redemoinho? Deus guarda a sua violência para seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheça. Seus olhos verão a sua ruína e ele beberá do furor do Todo-Poderoso. Por quê? Que prazer teria na sua casa, depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura Deus se ensinaria ciência a ele que julga os excelsos? Ou morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado? Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. E outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os vermes os consomem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que moravam os ímpios? Porventura não perguntaste aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição, e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são macios, e todos os homens seguirão o mesmo caminho, sendo que adiante dele já foram inumeráveis. Como, pois, me consolais com vaidade? Pois nas vossas respostas ainda resta a transgressão. Jó capítulo 22. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem limites as tuas iniquidades? Porque sem causa penhoraste a teus irmãos, e aos nus despojaste as vestes? Não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão? Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazia, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturba um pavor repentino. Estás cercado de trevas em que nada vês, e a abundância de águas te cobre.
Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E dizes, que sabe Deus, porventura julgará ele através da escuridão? As nuvens são esconderijo para ele, para que não nos veja, quando passeia pelo circuito dos céus. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus, retira-te de nós. O que é que o Todo-Poderoso fez por nós? Sendo ele o que enchera de bens as suas casas. Mas o conselho dos ímpios esteja longe de mim. Os justos ouviram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles. Porquanto nossos inimigos foram destruídos, e o fogo consumiu o que restou deles. Acostuma-te, pois, a ele, e tem paz, assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir, como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus? Orarás e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinarás tu algum negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando forem abatidos, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. E livrará até que ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza de tuas mãos. Jó capítulo 23. Então respondeu Jó e disse, ainda hoje falarei com amargura, a violência da minha praga, mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, ele antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo. Se atua à minha esquerda, não o vejo, se está à minha direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios, nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Mas, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que sua alma quiser, isso fará. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estás ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isso considero, tenho medo dele. Porque Deus mortificou meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui silenciado por causa das trevas, e nem cobriu o meu rosto com a escuridão. Jó capítulo 24. Visto que ao Todo-Poderoso não são encobertos os tempos, por que os que o conhecem não veem os seus dias? Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem deles. Eis que, como jumentos monteces no deserto, saem de madrugada para roubar, a campina dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo, cegam seu pasto e vidimam a vinha alheia. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas, são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se
com as rochas. Ao órfãozinho, arrancam dos peitos e penhoram o que há sobre o pobre. Fazem com que os nus vão sem roupa e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes espremem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, a alma dos feridos exclama e, contudo, Deus o não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que durante o dia marcaram, não conhecem a luz. Porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, pois, sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. Fogem ligeiro como as correntes de águas. Maldita é a sua porção de terra. Não andarão pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele. Os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril que não dá luz e a viúva que não faz bem. Até os poderosos arrasta com a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso seus olhos, porém estão nos caminhos deles. Por um pouco são exaltados, mas logo desaparecem, são abatidos, encerrados como todos os demais, e cortados como as espigas de cereal. Se agora não é assim, quem me desmentirá e descerá as minhas razões? Jó capítulo 25. Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número as suas tropas? E sobre quem não se levanta sua luz? Como, pois, seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Se até a lua não é brilhante e as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Jó capítulo 26. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa, assim como era? A quem proferiste palavra e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens. Todavia, a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Como a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão feriu a serpente enrojicadiça. Eis que isto são apenas as beiradas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder?